Aloysio Andrade, psiquiatra, homeopata, bom dia. Eduardo, Fernando, ouvintes internautas. Fazer aqui homenagem a Santa Luzia, hoje é dia dela, foi o falecimento dela, viveu no ano 340, e Santa Luzia então é a protetora dos olhos, né? Que é uma bênção que nós temos, né, Eduardo? Porque a possibilidade de perceber através das imagens é uma coisa muito brilhante, é uma coisa muito auspiciosa. Então, salve Santa Luzia, e mais homenagem aos pedreiros e marinheiros, que hoje é dia deles também. Ô, doutor Luiz, eu conheço muita gente, mas muita gente rica que opta por pagar aluguel e deixa o dinheiro investido. Agora, eu que tenho origem pobre, eu gosto da escritura e do registro, doutor. Porque a escritura só é insuficiente, né, Eduardo? O registro é que dá a configuração de que o imóvel é realmente da pessoa. Agora, uma coisa que me chama a atenção, Eduardo, é o número de imóveis vazios que nós temos no país, né? Nessa estatística aí não aparece esse número, mas a quantidade de imóveis não ocupados é muito grande. E o percentual de custo, né, de um imóvel, se você faz a conta do quanto é o aluguel e de quantos anos você precisaria desse aluguel para conseguir comprar um imóvel, é muito grande, né, Eduardo? Eu acho que essa questão da construção popular, desde que não seja aqueles amontoados, né? Teve uma época que se construíram muitos apartamentos, mas uns apertamentos, né? Uns lugares completamente pouco adequados para se viver. Aliás, esse é um fato que chama atenção também, Eduardo, porque a qualidade das habitações é muito precária, né? Os banheiros, as cozinhas, as áreas de serviço, a questão da ergonomia, que seria então a questão da adequação do conforto, é muito pouco respeitada, né? Constrói-se como se cada vez mais precisasse de menos espaço. Eu tive a oportunidade uma vez, comprei um apartamento na planta ainda, quando eu fui ver, um quarto era ligado no outro, era vazado. Mas não tem a parede separada? Não, porque se tiver a parede não cabe um armário que caiba um cabide. Então era o armário que você tinha que fazer para poder separar um cômodo do outro. Essa qualidade da moradia é uma coisa tão importante, né, Eduardo? Precisamos de Doutora pensar mais nisso. Luiz, eu lembro de uma denúncia com uma grande construtora também nos anos 90, usando areia para poder fazer, né, os apartamentos, assim. E aí caiu tudo, né? Então, assim... Aquele Palace, né? Aquela tragédia. Sérgio Naia. Doutor Luiz Andrade, você gosta muito de Belo Horizonte? Demais, uai. É o lugar que eu mais tenho a agradecer. Uai. Sou de um tempo em que estava até falando com Elias que Belo Horizonte era tão jovem que não existiam idosos em Belo Horizonte. Para você ver uma pessoa sexagenária com mais de 60 anos, você tinha que ir no Rio de Janeiro. Depois, quando eu fui estudar em Buenos Aires, Fernanda, aí eu vi velho com força. E hoje me impressiona, em cada esquina você vê uma quantidade de idosos, né? Você vê a cidade realmente está envelhecendo e com a população de mais idade. Só que tem um senão, Eduardo, que o meu conselho para quem já passou dos 60 é não entrar em fila preferencial, que as filas preferenciais estão maiores do que as não preferenciais. Então vai na comum que é melhor, tá? Sabe? Porque se eu já apertei a mão de Chico Xavier e João Paulo II, se eu apertar a mão do Papa Francisco, acabou. Aí você fala assim, pode morrer? Não, aí que eu vou viver. Aguenta, Eduardo. Aloysio Andrade, o Papa merece? Merece completamente, porque o perfil do Papa e a performance, né? O perfil, a gente diz, Eduardo, que são dois aspectos que você tem que analisar na pessoa. O perfil são as características da maneira de ser dessa pessoa, é o jeitão dela. E a performance é o que ele consegue fazer na prática, Eduardo, de contribuições, de acréscimos e principalmente de evoluções do ponto de vista de humanizar a igreja. Realmente ela pós-Cristo, ela foi tomando uma característica muito negativa de um círculo muito fechado, de uma coisa muito intramuros, né? Até que vieram aqueles escândalos do Banco do Vaticano. E o Papa Francisco, ele trouxe uma nova mentalidade, ele trouxe uma nova atitude como sendo o chefe maior da igreja, que realmente para mim a igreja ganhou muito, a igreja católica ganhou demais com o Papa Francisco. O que a gente lamenta, Eduardo,
é o quanto que essa função envelhece a pessoa, né? Você vê a foto do Papa quando ele assumiu. Sim, tá muito adoentado. E agora, né? realmente, assim, ele deu uma decaída muito grande, porque é muito jogo de poder, é muito jogo de forças ali atrás, né? Então, do ponto de vista prático, eu acho que o Papa Francisco é um exemplo de como uma pessoa pode conduzir um conjunto de coisas tão grande como a Igreja Católica envolve no mundo inteiro, de uma maneira humilde, de uma maneira sábia e de uma maneira respeitosa. Acho que ele é uma pessoa exemplar. São 3 mulheres muito poderosas mesmo. Essa Lagarde, antes estava no Banco Internacional, é poderosa pra caramba também. Essa italiana também é danada. Pena que a Dilma está no BRICS, né? Mas está num escalão de baixo. Não, eu botava a Dilma nessa lista. Ô, doutora Luiz, essa presidente da União Europeia é poderosa mesmo, hein? Puxa, admirável, né, Eduardo? Porque o volume de pessoas e o volume de dinheiro que está envolvido na questão da União Europeia, e eu duvidava, Eduardo, eu não acreditava que fosse possível se criar uma moeda única, que se pudesse quebrar a questão das divisas, né? Aquela coisa do protecionismo, e realmente é uma coisa que está acontecendo. E foi um exemplo lamentável que a Inglaterra, ao sair da Comunidade Econômica, aquela votação por um tris, né? E foi por omissão dos jovens, então a maioria dos que votaram eram idosos, com aquela coisa de... Tradicional, né? Entendendo que a Inglaterra era melhor do que todo mundo, né? Isso. E tiveram um problema grave, porque Estão arrependidos. porque aí o que aconteceu? Começou a faltar mão de obra, começou a ter essa dificuldade, né? Para funções menos remuneradas. Então, realmente, assim, eu me lembro da Indira Gandhi, né? Filha do Gandhi na Índia, né? A Angela Merkel na Alemanha, né? A Inglaterra também já teve mulheres na função de primeiro-ministro, e realmente, assim, eu entendo que o coração feminino, Eduardo, ele é um coração mais acolhedor, é um coração mais, vamos dizer assim, mais compreensivo, né? Então eu acho que as lideranças femininas cada vez mais vão desempenhar um papel importante no mundo, porque não é só você mandar, mas você ouvir, compreender, traduzir e aí sim acrescentar para um mundo mais justo, para um mundo mais humano, né, Eduardo? Porque hoje, né, a gente tem insistido aqui com os ouvintes da Itatiaia, com o pessoal que acompanha no YouTube, que realmente o egoísmo é o principal fator desses desrespeitos, dessas faltas de compreensão entre os seres humanos, que tem funcionado muitas vezes mais como animais do que como humanos. Você pensou o Congresso Mundial de Psiquiatria em Belo Horizonte, os médicos lá, seus cônjuges, em Ouro Preto, Sabará, desfrutando da culinária mineira, bom para todo mundo, ó. E aí, a hotelaria de Belo Horizonte é muito boa, né, Eduardo? O número de vagas que você tem, o número de leitos, né? E atua com o quê? No máximo 60%, vez por outra, no carnaval é que você tem uma ocupação maior. Agora, a divulgação, Eduardo, é fundamental, né? É básico que haja um planejamento para que você divulgue, para que você atraia e para que você ofereça condições de acolher essas pessoas que vêm de fora e que você falou muito bem, você tem Ouro Preto, você tem Sabará, um pouquinho mais distante tem Tiradentes, né? Tem várias possibilidades aqui, históricas, é o maior museu aberto do mundo. O maior museu aberto do mundo, né? Então realmente o que eu acho que falta é essa propaganda, priorizar a questão do turismo de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais pretensiosa, mais corajosa. O Zeca Pagodinho subiu numa escada para fazer um show. De repente foi até aqui nesse Bifly, porque ali tem uma escada, dependendo do... Ele apoiava a coxa direita com as duas mãos para dar um impulso para subir para o degrau seguinte. Nossa. Eu olhei e falei assim... Depois também ontem vi uma foto do Fuad na cadeira de rodas, né? Preocupante. O grande Dico, que é um massagista experiente, atleta, campeão sul-americano de atletismo e tal, falou comigo que chama sarcopenia. É isso, doutor? O negócio que as pernas ficam fracas, doutor Luiz? Tem várias causas, Eduardo. Várias, né? No caso do Fuad, teve a ver com o tratamento com a quimioterapia, né? Que os tratamentos para o câncer ainda são muito atrasados do ponto de vista de efeitos colaterais. Então, mata as células agressivas, né? As células malignas, mas mata também as células boas, né? Mas posso arriscar aqui que tanto ele, que eu conheço já há uns 20 anos, ele não tem o perfil, posso estar enganado, ele não tem o perfil de quem faz musculação. E o Zeca Pagodinho seguramente não deve fazer. E é mais novo que você, o Zeca Pagodinho, sabia? 65 anos. Agora, quem tem uma musculatura mais resistente, aguenta mais o tranco, doutor? Mas é claro que o halterocopismo
É um tipo de atividade física nociva, né, Eduardo? E traz muito comodismo, né? Então, assim, os músculos, eles precisam, assim como o cérebro também, precisam de ser exigidos para poderem estar em forma, né? Por isso que a gente tem estimulado aqui essa questão da atividade física, caminhada, né, gente? Não tem dinheiro para pagar musculação, tudo bem, mas caminhe em torno do seu quarteirão, caminhe perto de casa, né? Faça isso como uma forma de você realmente garantir uma perspectiva maior, porque a idade, Eduardo, depois de um determinado ponto, cada ano que passa é como se fossem 10. Então, assim, o envelhecimento... Mais 10 quilos nas costas de cada um. Pois é, né? A diferença entre os 40, os 50, os 60, os 70 é muito grande. E é seguro que o corpo humano é feito para durar mais tempo do que tem durado, mas precisa de esforço, precisa de atividade física, precisa de uma alimentação mais adequada, e mesmo quando você for fazer uma coisa errada, Elias, que você faça de uma maneira adequada. Poxa, mas se é uma coisa errada, como é que eu vou fazer adequado? Essa eu gostei. Se você vai comer um torresmo, em vez de você comer 10 torresmos, você come 2, né? Perfeito. Impossível. A questão... Tomar 3 cervejas, você toma uma, né? Impossível. Nós temos falado muito que os gregos, há 2.500 anos atrás, diziam que a diferença entre o remédio e o veneno não é a quantidade, é a dose, né? Então dá para levar uma vida mais duradoura, com uma qualidade de vida melhor, sem precisar de estar travado, tá certo, gente? Não é que você não possa fazer nada, que você só possa fazer o que é adequado, né? Tem uns escorregões que, se bem planejados, eles não se tornam tombo. Você escorrega, mas não cai. Professor Luiz Andrade, até sexta que vem, 10 da manhã, se Deus quiser. Até, Eduardo. Então, faltando 18 dias para o ano terminar, né? Estimular todo mundo a fazer aquelas 2 listinhas do que você está precisando de começar a fazer, ou do que você está precisando parar de fazer, só 2 itens, né? E deixar aqui um convite para fazer uma visita a Riacima. Riacima fica a 40 quilômetros do BH Shop. Lá tem um restaurante muito bom na subida do morro, do Didi. Mandando um abraço para todo mundo lá, para Claudênia, para todo mundo que trabalha lá com o Didi, que são pessoas muito dedicadas e tem uma comida mineira, gente, de primeira qualidade. Então, dá uma fugidinha lá em Riacima que vale a pena.